Fala, aluno número 1, beleza? Professor Péricles aqui. Na aula anterior, a gente estudou força tração, força peso, força normal, força elástica. Agora sim, a gente está embasado para estudar um caso bem recorrente em provas, que é o caso do elevador. Vem comigo? Então, vamos aqui estudar o nosso elevador? Está aqui o elevador. Do jeito que eu estou vendo, acho que você enxergou também. Aqui eu tenho um sistema de 2 corpos. Quais corpos? O caboquinho ou qualquer corpo que estiver dentro do elevador e o elevador em si. Tá? E na dinâmica, toda vez que a gente tiver um sistema de corpos com 2 ou mais corpos, o que a gente tem que fazer? Estudar cada corpo separadamente. E o estudo desse corpo separadamente, a gente chama de diagrama de corpo livre. Então já vamos separar, pedir aqui o nosso diagrama de corpo livre. Aqui é o elevador e aqui é o caboquinho. Quais forças estão atuando no meu caboquinho? Uai, Péricles, o caboquinho tem massa? Tem. Então ele tem força, peso, vertical para baixo, peso do corpo. Mas do jeito que está aqui, parece que o caboquinho vai descer para o resto da vida, mas isso não acontece por quê? Porque surge o chão do elevador empurrando ele para cima, e essa força a gente dá o nome de normal que está atuando no meu caboquinho. Mas a gente sabe que essa normal só atuou no caboquinho por quê? Porque o caboquinho empurrou o chão do elevador. Então essa mesma normal que atua no caboquinho para cima, atua no elevador para baixo. Tá? Então a mesma normal que atua no caboquinho para cima, atua no elevador para baixo. Por quê? O chão só empurrou o caboquinho porque o caboquinho empurrou o chão. Muita gente coça para colocar aqui o peso do caboquinho no elevador, mas eu já te alertei, não existe, isso é impossível. O peso é intrínseco ao corpo. O peso pertence apenas ao corpo, porque é uma atração desse corpo com a terra. Beleza? Péricles, mas o elevador tem massa também? Tem. Então se ele tem massa também, ele está sendo atraído pela terra. Então tem uma força peso aqui também, peso do elevador. Coloquei uma setinha maior porque a gente infere que o quê? Que a massa do elevador vai ser bem maior que a massa do caboquinho. Ok? Tem mais alguma força atuando no meu elevador? Uai, Péricles, tem um fio aqui e você ensinou pra gente que força exercida por um fio a gente chama de tração e ela age sempre no sentido de puxar o corpo. Então aqui ó, a gente tem uma tração atuando no meu elevador, ok? Agora que eu tenho essa situação, esse diagrama de corpo bem representado, com as forças que atuam tanto no caboquinho quanto no elevador, a gente consegue estudar os casos do elevador. Qual que é o primeiro caso? Uai, Pés, o primeiro caso do elevador é quando eu entro nele. Quando eu entro nele, ele está me esperando, ou seja, ele está parado. Então, antes de você apertar os botões lá do elevador para ele te transportar, ele está parado, então você fica parado dentro dele também. Então a primeira situação é a situação de repouso, tá? Na situação de repouso, você concorda que é uma situação de equilíbrio? Sim, Péricles, está parado. Então se é uma situação de equilíbrio, o que a gente aprendeu na situação de equilíbrio? As forças opostas são iguais. Então no repouso, por ser uma situação de equilíbrio, a força que está para cima no caboquinho é igual à força que está para baixo no caboquinho. E a força que está para cima no elevador é igual às forças que estão para baixo no elevador. Foi? Então, na minha situação de repouso, a minha tração do elevador está sendo igual ao quê? A soma da normal do corpo mais o peso do elevador. E na minha situação de repouso, aqui ó, no caboquinho, a minha normal do caboquinho está sendo igual ao quê? Ao peso do caboquinho. Foi? Péricles, mas eu lembro que eu tenho 2 situações de equilíbrio. Isso mesmo, a do repouso, que é equilíbrio estático, e a outra que é equilíbrio dinâmico. Qual que é a situação de equilíbrio dinâmico? Uai, Péricles, quando a velocidade tem um módulo, mas esse módulo e a direção e o sentido não varia, que é o caso do movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, no movimento retilíneo uniforme, também ó, é o que está para cima igual ao que está para baixo, o que está para cima igual ao que está para baixo. Então, isso aqui vale tanto para o repouso
quanto para o movimento retilíneo uniforme. Péricles, na prática, onde seria, em que situação seria esse movimento retilíneo uniforme no elevador? Simples, lá no meio do caminho vai ter uma situação em que o elevador adquiriu um movimento retilíneo uniforme, ok? Lembra, pode ser para cima ou para baixo. O que me interessa é o fato da velocidade, do módulo da velocidade, da direção e do sentido não alterarem. Aí sim eu tenho um movimento retilíneo uniforme, né? E o trajeto do elevador não é reto? Pois é, a direção não altera, ok? Então, o movimento retilíneo uniforme é uma situação de equilíbrio. Então, o que está para cima é igual ao que está para baixo também. Foi? Beleza? Então, vamos parar e vamos ver uma outra situação. O caso da subida acelerada. Na subida acelerada, o que você acha que está acontecendo? Primeiro você entrou, o elevador estava paradinho te esperando. Repouso, situação de equilíbrio. Mas para ele subir, no que você apertou para ele subir, você concorda que ele teve que dar uma arrancadinha para subir? Ou seja, ele estava parado, velocidade igual a 0. E para subir, ele variou a velocidade para cima, concorda? Então é uma situação de subida acelerada. Aceleração para cima. Por quê? Porque a velocidade variou, cresceu para cima, ok? Essa é uma situação de equilíbrio? Uai, Péricles, se tem aceleração, não. Então, se tem aceleração, não é uma situação de equilíbrio. Logo, vai ser uma situação de segunda lei de Newton. Situação de força resultante. E se a aceleração está para cima, o que você acha? O que a gente infere? Qual que é a força que está vencendo o movimento? Uai, Péricles, as forças que estão para cima. É isso mesmo, tá? Quer ver? Ó, vamos ver aqui o nosso elevador subindo. A aceleração, viu que ele arrancou para subir? No que ele arrancou para subir, eu tive uma aceleração variando essa velocidade, porque ele estava parado, então eu tive que ter uma força resultante puxando ele para cima. E a aceleração tem a mesma orientação da força resultante. O que eu estou querendo te mostrar com essa aceleração apontada para cima? Que a força resultante também está apontada para cima nessa situação. Ou seja, as forças que estão para cima vencem o movimento e as que estão para baixo atrapalham o movimento. Ou seja, o que está para cima está a favor do movimento, então as forças que estão para cima são positivas. Só que o que está para baixo está atrapalhando o movimento, então as forças que estão para baixo são negativas, ok? Então, aqui é o movimento do meu elevador, ele dá uma arrancadinha, ele acelera e vai embora. Foi? Belezinha? Então, se as forças que estão para cima vencem o movimento, como que fica a identificação da força resultante? Simples, ó. Força resultante vai ser a força que está a favor do movimento, no caso, quem que está a favor do movimento no meu elevador, que está para cima? Uai, PS, tração. Certo? Certo, então é a que está a favor do movimento, menos as que estão atrapalhando. Quais forças estão atrapalhando no meu elevador? Uai, pesa normal C e o peso E. Isso. Então a identificação da minha força resultante no elevador fica assim. E no caboquinho, que é o que mais me interessa? Mas me interessa por quê? Porque vai ser raro exercícios que vai cobrar esse estudo do elevador. Você vai ver mais exercícios cobrando o estudo do corpinho dentro do elevador. Tá? Então, vamos cá, mesma coisa. Aqui é uma situação em que qual força está a favor do movimento? A para cima, né? Porque o movimento está sendo para cima. Então, minha força resultante no caboquinho é normal C, que está para cima, menos a que está atrapalhando o peso do corpo. Nesse movimento de subida acelerada. Tá? Mas a gente tem um caso também da descida freada. Ó, no mesmo movimento aqui, ó, não sei se você consegue. Vamos esperar o elevador subir, ó. Tá subindo. Agora ele vai descer. Você concorda que para ele parar teve que ter uma força puxando ele para cima? O que eu estou querendo te mostrar é que na descida freada, para ele frear, eu tive que puxar ele para cima para o meu elevador frear. Ou seja, a minha força resultante na descida freada está para cima também. Tá? Claro que dá para a gente explicar que essa aceleração e essa força está para cima pela variação da velocidade. Mas só para ficar fácil de enxergar, para ele frear,
Para ele frear, vamos esperar ele subir. Agora ele vai descer, ó. Para ele frear, teve que surgir uma força freando ele. Ou seja, a aceleração está para cima também. Ou seja, a mesma conclusão que a gente tirou para a subida acelerada, a gente também vai tirar para descida freada. Foi? Belezinha? Tranquilo? E vamos para o nosso penúltimo caso, que é o caso da descida acelerada. Descida acelerada. Agora você está lá na sua casa, lá em cima, e entrou no elevador para descer. Estava parado. Para ele descer, você apertou o botãozinho lá para ele descer. Você concorda que ele ganha velocidade para baixo? Então, se ele ganha velocidade para baixo, ele está tendo um aumento de velocidade para baixo, então ele está tendo uma aceleração para baixo. Ok? Então, o que eu estou querendo te mostrar nessa situação? Que a aceleração está para baixo, logo a força resultante também está para baixo, nesse caso de descida acelerada, ou seja, as forças que estão para baixo são maiores do que as que estão para cima. Então, quando você for identificar a força resultante, como que ela vai ficar? Força resultante é o que está a favor do movimento, menos o que está atrapalhando. Força resultante é o que está a favor do movimento, menos o que está atrapalhando, tá? Aqui a gente tem esse caso também, ó, na descida, ó, ele está ganhando a aceleração para baixo, ok? Tranquilo? Então eu coloquei o que você já esperava, ó, na descida acelerada, a que está para baixo, as forças que estão para baixo são positivas e as que estão para cima, nesse caso aqui, está para cima, é negativa, porque ela está atrapalhando o movimento. A mesma coisa aqui no caboquinho, ó, o que está para baixo, positivo, peso do corpo, e o que está para cima, normal do corpo, negativa. Não sei se você já percebeu, eu não estou colocando hora nenhuma aquela fórmula que os livros colocam para você. Você lembra? Aí você vai fazer o exercício, você esquece. Nossa, na subida a aceleração vai ser negativa, a gravidade negativa ou positiva, tá? Nem preocupa com isso. O que você precisa saber é identificar a força resultante. Identificou a força resultante? Acabou, você nunca mais vai esquecer, tá? Aí lá no exercício, claro, a gente vai precisar substituir, ó. No lugar de força resultante, a gente substitui o quê? Massa do corpo vezes aceleração. Beleza? Faz só isso, não tenta lembrar daquela fórmula, não. Aí no nosso caso aqui, ó, de descida acelerada, vai ser o mesmo caso de quê? De subida freada, de subida freada. Tá? Insistentemente apareceu o nome descida freada, mas é subida freada, tá? Então, minha descida acelerada é o mesmo caso da subida freada, porque pensa comigo, ó. Vamos lá, descida acelerada. Tá descendo, vamos esperar ele descer. Você concorda que para ele subir e parar, tem que ter uma força puxando ele para baixo? Ou seja, na subida freada, a aceleração tem que estar para baixo também. Belezinha? Tranquilo? Então, descida acelerada é o mesmo caso da subida freada. Então, essas mesmas conclusões, essa mesma identificação da força resultante vale aqui também. Ok? Agora a gente pode prosseguir. Ó, caiu no vestibular. Se eu não me engano, essa questão é da Unesp, uma questão muito boa. Uma garota de 50 kg está em um elevador sobre uma balança calibrada em newtons. Ó, é raro você ver uma balança calibrada em newtons, né? Ela sempre tenta te mostrar a sua massa e não o seu peso. O elevador move-se verticalmente com aceleração para cima na subida e com aceleração para baixo na descida. O módulo da aceleração é constante, igual a 2 metros por segundo ao quadrado em ambas situações, tá? Então, na subida e na descida, a aceleração é a mesma. Considerando a diferença em newtons entre o peso aparente da garota indicado na balança quando o elevador sobe e quando o elevador desce, é igual. Então, ele quer a diferença do peso. Péricles, como assim diferença do peso? O peso não é o mesmo para as duas situações? O seu peso real, sim, o aparente não. O aparente é o que a balança marca. E o que é que a balança marca, na verdade? Ela não marca o seu peso, ela marca a força com que você empurra ela, tá? E qual que é a força que você empurra ela?
a gente chamou de normal, porque a força que você empurra ela é a mesma que ela te empurra, tá? Então, a balança está marcando, na verdade, a normal, a força de contato. Tanto que se você for pesar e você escorar em outra coisa, você está empurrando a outra coisa. Então, você vai ter duas normais para cima. Então, consequentemente, a normal que ela vai te empurrar para gerar esse equilíbrio vai ser menor, tá? Por isso que você não pode escorar em nada na hora de pesar. Então, a balança vai marcar a força normal, belezinha? Então, de todas as equações que a gente viu, na verdade, ele está te pedindo a normal na subida e na descida. Olha, esse exercício foi bem escrito. Tá? Na verdade, a Unesp sempre escreve bem as suas questões. Eu estou falando isso porque existem exercícios que não especificam isso aqui, ó, que o elevador move-se verticalmente com aceleração para cima ou para baixo. Na verdade, às vezes ele te pede qual que é a normal atuante no movimento de subida. Ou seja, a gente que é um físico mirim, a gente sabe. Pode ter duas ou três situações de subida, uma subida acelerada, uma subida freada e uma subida constante, tá? Um exercício sério, um vestibular sério, precisa especificar conforme a Unesp especificou pra gente, ok? Então vamos para o nosso quadro aqui rapidinho. Eu tenho duas situações, subida acelerada e descida acelerada, certo? A gente sabe, ele quer a normal. Na subida acelerada, qual força está vencendo o movimento? Apesar que está a favor da subida, ou seja, normal. Então, na minha subida acelerada, a minha força resultante vai ficar assim, ó. É igual a normal, que está a favor do movimento, menos o peso do corpinho, que está contrário ao movimento. Ok? E pela segunda lei de Newton, força resultante é o quê? Massa vezes a aceleração. Isso é igual a normal do corpinho, que ele quer saber, menos o peso do corpo. Ok? Eu esqueci de pegar os dados na tela. Dá para voltar aqui para mim? A garota tem 50 quilogramas. A aceleração é 2 do elevador e a gravidade é 10. Então vamos lá. A massa do corpinho é da garota, de 50 quilogramas. A aceleração do elevador é 2. Normal é o que ele quer saber, menos o peso da garota. Se ela tem massa 50, o peso vai ser o quê? 50 vezes a gravidade. 50 vezes 10, que dá 500. Foi 50 vezes 2 dá o quê? 100. Então, normal da caboquinha nesse movimento de subida é o quê? Menos 500 passa para cá positivo. Então, vai ficar 500 mais 100, que dá 600 newtons, ok? Então, nessa situação, a minha balança está marcando 600 newtons, tá? Uma balança normal, fora do elevador, marcaria 500, ou seja, no movimento de subida acelerada, você fica mais gordinho, tá? Numericamente falando, claro, tá? Então, no movimento de subida, a balança marca mais, ok? É só você olhar aqui, por quê? Porque a normal está vencendo o movimento. Se você esquecer dessas expressões, é só você pensar, uai, no movimento de subida, imagina, para subir, o chão tem que te empurrar para cima, não tem? Então ele tem que exercer uma força maior para cima. Ou seja, o chão está exercendo uma força muito grande nessa situação. Só para você lembrar, tá? Então no movimento de subida, a minha normal é maior. Então nessa situação, o seu peso aparente vai ser superior ao peso real. Aí aqui ele pediu também a descida acelerada, mesma coisa, são as mesmas forças, só a identificação da força resultante que vai ser diferente. No meu caso, força resultante na descida acelerada é o quê? O que está a favor, menos o que está atrapalhando. Na descida acelerada, qual força está a favor? Peso do corpo. Qual força que está atrapalhando? Normal do corpo. Ok? Então, minha força resultante é igual. Peso do corpo está dando massa vezes gravidade, parece. Já falou, então é 50 vezes 10, que dá 500. Menos a normal, que é o que eu quero saber.
Então, força resultante pela segunda lei de Newton é a massa do corpo que eu estou estudando. A massa da caboquinha é o quê? 50 vezes a aceleração. Ele falou que a aceleração para baixo é 2 também, tá? Vezes 2, então é 500 menos a normal da caboquinha. Foi? Então, 50 vezes 2, 100, pode ser? Então, 100 é igual a 500 menos a normal da caboquinha. 100 menos 500 dá menos 400. Isso é igual a menos normal. Ou seja, se você multiplicar por menos 1, você vai achar que nesse movimento de descida acelerada, a minha normal vai ser de 400 newtons. Só que ele me pediu a diferença. Quanto que é 600 menos 400? 200 newtons. Tem isso para marcar aqui? Tem. Letra D, tá? É isso. Então, valeu, abraço, tchau, tchau.